Meus irmãos, nós nos reunimos dominicalmente na igreja, certo? Todo domingo nós estamos reunidos aqui, com a nossa escola dominical e com o nosso culto. E nós nos reunimos no domingo, porque o domingo é o dia do Senhor. Domingo é o dia que o Senhor venceu a morte. Domingo é o dia que Jesus ressuscitou. É o dia que nós separamos para louvar, para engrandecer o nome daquele que venceu a morte. É por Ele que nós nos reunimos. Ele que nos ensinou a estar em comunhão. E esses discípulos que caminharam com Jesus durante 3 anos, estavam ouvindo agora o último discurso de Jesus, antes dele subir. Imagina só, você caminha com seu mestre por 3 anos. Você caminha com seu mestre, o seu mestre se torna teu amigo, o seu mestre é seu professor, seu mestre se torna talvez um pai, um irmão, um homem, quem sabe aí, engraçado, ou de uma maneira assim, muito querido, que é muito bom ter na presença, mas essa é a segunda vez que os discípulos estão se despedindo, ou que talvez tenha algum tipo de sofrimento no coração deles, porque quando Jesus morreu, eles também se desesperaram, eles não sabiam o que fazer. Nosso mestre morreu. O que aconteceu? Eles não entenderam direito a mensagem dos profetas. Mas ele ressuscitou, apareceu a eles novamente e dirigiu a eles esse belíssimo discurso que nós conhecemos como a grande comissão. Nos deu uma tarefa, falando: ide, portanto, e fazei discípulos. Essa tarefa foi dada a seus discípulos próximos, a seus 11 discípulos que restaram, e chegou até nós essa tarefa. Mas antes de continuar no texto, continuar expondo o texto, eu queria contar uma história. 17 de outubro de 1976, de 1676, o então presidente Washington, lá dos Estados Unidos, ele escreve o seu discurso de despedida. É uma carta, um documento muito famoso lá nos Estados Unidos, e depois dos seus 20 anos servindo aquele país, ele estava se aposentando, e ele então deixou algumas diretrizes, e dizendo assim: olha, vocês têm que tomar cuidado com alianças com outros países que pensam assim, que pensam assado. Vocês podem buscar comunicação com partidos diferentes, vocês precisam ser uma nação forte, vocês precisam se unir, e outras tantas coisas que ele tinha acertado no seu governo, que são basicamente a base do governo americano até os dias de hoje. Mas muitas dessas instruções, muitas dessas dicas, ou muitos desses conceitos que o presidente Washington deixou, foi sendo abandonado pelo povo americano. Ele falou que é necessário continuar firme na presença do Senhor. Ele falou que a ética é fundamental, que precisam continuar trabalhando com verdade, não podem enganar outros povos, não podem se apropriar de outras coisas indevidamente. Passou várias dicas como essas. Só que passado alguns anos, passado esses anos todos até os nossos dias, nós vemos como os Estados Unidos mudou. Eles deixaram esse documento de lado, apesar de ainda ser um documento muito conhecido e muito querido pelos americanos. Eles passam a deixar de lado ensinos que
que o presidente Washington fez. Assim como o presidente Washington fez o seu discurso de despedida, Jesus também aqui estava fazendo seu discurso de despedida. Mas a diferença desse documento que foi abandonado pelos seguidores ou sucessores do presidente, nós, seguidores que sucedemos a Jesus, não podemos abandonar o seu último discurso. Esse discurso passou por eras, esse discurso passou pelos pais da igreja, esse discurso passou por reis, passou por Lutero, por Calvino, por tantos missionários que nós não conhecemos. Chegou até um rapaz chamado Simonton, Ashbel Green Simonton, lá nos Estados Unidos, estudando na faculdade, ouviu uma mensagem, ide, e ele tomou coragem e foi, ou melhor, veio. Ele veio ao Brasil, e viveu 8 anos apenas aqui no Brasil, pregando o Evangelho. Nesses 8 anos ele aprendeu o idioma, ele começou uma escola, começou o seminário, começou igrejas, começou um jornal presbiteriano, porque ele entendeu e ouviu do próprio Cristo, dizendo, ide, e ele obedeceu. Que bênção é poder ter a Bíblia na nossa língua, que bênção é poder ter uma igreja do tamanho da igreja presbiteriana, que tem presbíteros, tem diáconos, tem conselhos, concílios, que trabalham para que a igreja não caia em contradição, para que a igreja não ande longe das Escrituras, mas que disciplina líderes, inclusive, que caem em pecado, que fazem coisas equivocadas. E esse texto nos traz 4 grandes lições que eu quero expor aos irmãos. E a primeira delas é que nós precisamos reconhecer a autoridade de Cristo. Meus irmãos, Jesus Cristo venceu a morte. Cristo Jesus, Ele é vitorioso, e nós devemos proclamar a Cristo Jesus vitorioso. Mas como fazer isso? Como esses homens que fizeram com que essa missão chegue a nós, com que o Evangelho chegue a nós, fizeram isso? Eles fizeram assim, dessa maneira, reconhecendo a autoridade de Cristo Jesus. Quando um homem recebe o Evangelho de Deus, quando uma mulher recebe essa mensagem que transforma, ela precisa já ver os meios de passar essa mensagem adiante. É quando você recebe uma missão, o que você faz? Você não manda seu filho de 2 anos ao mercado para fazer a compra do mês, mas seu filho de 18 aí talvez ele já consiga, porque ele já é capaz, ele já tem aí, já sabe dirigir talvez, empresta o carro para ele, ou ele mesmo já tem o carro dele, ele vai, faz a compra e volta, com sacolas pesadas, ele é capaz, porque ele se preparou durante todos esses anos, vendo como a família trabalha, como a família faz, qual a marca de leite condensado que a mãe gosta, qual a marca de açúcar, de sal, de macarrão, ele já sabe tudo, então ele vai fazer. Mas uma criança de 2 anos não sabe. E é assim, quando alguém recebe uma instrução, ele já tem que se programar para ver como realizar tudo isso. Mas o mais interessante dessa instrução, dessa ordem que nós temos, é que não começa com uma ordem diretamente aos discípulos. Jesus não chega e fala aos seus discípulos, ide por todo mundo e fazer discípulos. Antes disso, ele fala o seguinte, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Não é por nós que iremos fazer discípulos. Nós não somos capazes de fazer nada agradável para Deus, muito menos pregar o Evangelho,
Nós não somos capazes nem de pregar o Evangelho. Mas a autoridade está em Cristo. É Ele quem nos capacita. É por Ele que nós vamos. É por Ele que nós pregamos. É por Ele que nós oramos e nós proclamamos o Evangelho. Não é por nós. Alguns discípulos, se você ver no versículo 17, o adoraram, mas outros duvidavam ainda dele. E ele disse para eles: ei, não precisa duvidar, não duvidem, toda a autoridade eu carrego, toda a autoridade me foi dada, eu venci a morte, eu venci o mundo, eu tenho toda a autoridade, é por mim, não é por vocês. Jesus Cristo, Ele mostrou durante anos o que fazer, como se deviam portar, como pregar. Ele ensinou os seus discípulos, e vendo que eles estavam capazes, já aprenderam tudo que era para aprender, ou tudo que ele podia ensinar ele passou, tudo que era para passar ele passou. Agora ele disse: tudo isso que vocês sabem não vai funcionar, mas quando eu digo para vocês que eu tenho autoridade, aí funciona. Quando vocês entenderem que vocês irão fazer a missão, vocês vão cumprir pelo meu nome, pelo Santo Espírito de Deus que irá agir em vocês, aí a situação se tornará diferente, aí vidas serão transformadas, aí o resultado virá. Nós temos nas mãos uma poderosa arma, e devemos usá-las da melhor maneira. Nós precisamos anunciar ao mundo o que Cristo fez, que Jesus Cristo é o que o mundo precisa. Quando nós cantamos que alegre são, belas palavras de vida, nós nos alegramos ou não? Nós estamos sabendo, daqui a pouco nós ouviremos a palavra de Deus, por isso nós estamos cantando, que alegres são, elas vivificam, elas nos acalmam, elas nos enchem de louvor no nosso coração, e nós queremos adorar a esse Deus. Mas tem pessoas que não sabem disso, tem pessoas que não sabem que essas palavras vivificam, que essas palavras são boas, que esse é o caminho. Por isso, nós precisamos entender o poder dessa arma, que essa arma transforma, não é uma arma que mata, talvez mate o velho homem, mas traz vida, uma vida pura, uma vida perfeita em Cristo. Igreja do Senhor, nós precisamos pregar o Evangelho, nós precisamos fazer missões, nós precisamos entender que isso só é possível fazer porque Cristo nos deu autoridade, que é dele. Nós não podemos pensar que a missão poderia ser bem sucedida se fosse feita por nós. Ela não seria bem sucedida, ela seria um fracasso, se nós fizermos ela debaixo da nossa autoridade. Mas fazemos porque Jesus fez tudo, Ele cumpriu toda a justiça em nosso lugar, expiou cada um dos nossos pecados e nos deu autoridade para fazer as coisas que Ele fez. Proclamemos um Cristo Jesus vitorioso, porque reconhecemos a autoridade de Jesus. Em segundo lugar, nós devemos proclamar um Jesus Cristo vitorioso, fazendo discípulos. Versículo 19 diz: ide, portanto, e fazeis discípulos de todas as nações. E esse ide é um ide essa palavra no grego tem um caráter de urgência. Não é que eu posso ir depois, amanhã, ano que vem. Eu preciso fazer missões hoje. Eu preciso trabalhar
hoje, rápido. Pessoas estão morrendo sem Cristo. Povos estão debaixo do domínio de Satanás, de religiões que pregam a morte, que trazem destruição. Por isso nossa tarefa, ela é de urgência. 1 João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Pessoas desejam ardentemente palavras de salvação. Se você liga a TV, você vê catástrofes acontecendo em todo lugar. Seja um terremoto lá na Turquia, na Síria, nas Filipinas, seja essas notícias aí das escolas dessa semana aqui de São Paulo, que destruíram a todos, eu tenho certeza. Tristes notícias. Mas falta Jesus naquelas vidas. Aquelas pessoas estão morrendo sem conhecer a Cristo, estão fazendo atrocidades, cometendo pecados terríveis, por não conhecerem a palavra. E nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra, por isso nós devemos fazer o que Cristo nos ordena. É uma ordem muito específica, é uma ordem para mim e para você, não uma ordem apenas para aqueles irmãos que estão lá no quadro de missões, aqueles irmãos que já estão lá do outro lado do mundo, mas nós precisamos orar, precisamos contribuir, precisamos participar, precisamos nos envolver com os irmãos. A gente ouviu hoje uma história sobre um senhor que se converteu. Ele era filho de um como se fosse um pastor, só que do Islã. Eu não sei qual que é a nomenclatura, mas ele era um líder religioso do Islã, e o filho dele se converteu a Jesus. O pai mandou ele embora da casa, falou: nunca mais eu quero te ver, vai embora daqui. Ele não conseguiu mais emprego, não conseguiu mais nada, começou a morar na rua, dependia de migalhas e comidas que restaurantes jogavam fora, até que um pastor que estava fazendo missão naquela região passou por ele, e ele moribundo na rua, ele sentiu algo e deu 2 passos para trás e falou: posso conversar com você um pouco? Quero te conhecer. O homem que havia se convertido conta para ele sua história, e ele: uau, eu sou missionário, eu vim aqui para essa região falar desse Jesus. Então ele leva o filho daquele religioso para casa, dá um banho nele, dá roupas novas, começa a fazer o trabalho com ele. Esse homem que foi expulso de casa pelo seu pai, se casa com a filha desse missionário, vira pastor, faz um curso teológico, vira pastor, começa a pregar o evangelho. Ele começa uma igreja naquela cidade, só que de 15 em 15 dias, ele é espancado ao sair da rua. De 15 em 15 dias, ele sai na rua, e 7 homens cercam um homem, aquele rapaz, e socam ele, até ele ficar no chão. Em uma dessas vezes, ele não apareceu para uma reunião, ou chegou tarde na reunião, todo machucado, e aí o pastor, o missionário, pergunta para ele: meu irmão, o que acontece? Por que você está assim? Aí ele fala: não, aqui não tem jeito, de 15 em 15 dias eu sou espancado por essas pessoas. Mas por que você não fala aí com a polícia, com seus irmãos? Não, é a própria polícia que faz isso, são meus irmãos e meus primos que fazem isso. Espancam ele todos os dias. Aí o missionário chega e fala: mas o que a gente pode fazer para te ajudar? Aí ele vira e fala assim: meu pacote de Bíblia está acabando, se vocês puderem trazer mais Bíblia no meu idioma, eu vou agradecer. Ele não está nem aí para os golpes que ele leva. Ele quer continuar obedecendo o mestre dele.
Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Por isso que nós fazemos missões transculturais também. Não é uma opção, é para todos nós, todos devemos participar. Em terceiro lugar, meus irmãos, se quisermos proclamar a Cristo Jesus vitorioso, devemos saber então que a autoridade é dele, que devemos fazer discípulos. E como devemos fazer isso? Ensinando os fundamentos de Cristo Jesus. E aqui diz, na segunda parte do versículo 19: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós estamos sendo fiéis às Escrituras. Nós estamos obedecendo à lei de Deus e mostrando que somos filhos de Deus, que pertencemos a esse povo de Deus. Por isso nós temos essa alegre notícia que o Evangelho traz, de deixar a justiça, que em Cristo a justiça se fez, e nós somos puros diante de Cristo, por isso, diante de Deus, por isso Ele nos aceita. O Evangelho fala isso ao seu povo. Mas isso nós entendemos apenas lendo as Escrituras. Nós não podemos pretender fazer missão ou obedecer ao mandato de Jesus se nós não entendemos a Bíblia, se nós não praticamos a Bíblia, se nós não instruímos nossos filhos com a Bíblia. A pregação das Escrituras não é um mero exercício intelectual, mas a pregação das Escrituras é a obra de Deus que salva pecadores. A fé vem pelo ouvir. Mas como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? É simples essa lógica. Nós, como igreja local, enviamos missionários. Missionários vão para outras culturas, pregam o Evangelho, pessoas são transformadas pelo Espírito Santo. Essa é a lógica da igreja. Somos uma igreja apenas. Eles estão lá do outro lado do mundo, ou aqui mesmo no Brasil, pregando para indígenas, muçulmanos, quilombolas, ciganos, chineses, árabes, né? Mas a igreja é uma só, prega o mesmo Evangelho. Precisamos pregar o Evangelho, precisamos continuar batizando, mostrando o sinal da aliança. Semana passada vimos aqui o batismo do irmão Ángel e suas filhas. Que coisa linda! Filhas da aliança, pertencentes a esse povo. O batismo é o ato público, visível, de unir-se à igreja de Cristo, de unir-se à sua igreja. O batismo é um sinal de aliança feita com Deus, feita com juramento por Deus. É um compromisso pactual de Deus. É o ato de professar publicamente que somos parte do corpo de Cristo. Por isso, precisamos pregar a palavra de Deus, sem desviar-nos dela. Precisamos fazer o que a Bíblia nos manda. Não podemos estar distraídos aí com coisas que não estão na Bíblia e colocar como regra dentro da igreja. Isso a gente chama heresia. Temos até certos tipos de usos e costumes aqui na igreja. Nós gostamos de cantar hinos, tem igrejas que não gostam. Eu gosto de vir de terno aqui para pregar. Tem igreja que ninguém usa terno. Usos e costumes. Mas a mensagem bíblica é uma só. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós não podemos também nos esquecer dessas coisas. Porque o versículo 20 diz: ensinando-os a guardar todas essas coisas que vos tenho ordenado.
Como que a gente vai fazer alguma coisa se a gente não guardou? Como que a gente vai passar adiante aquilo que nem mesmo nós sabemos? Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Como que a gente faz para não pecar contra Deus? Guardando o coração as tuas palavras. Mas se a gente não guardar, o que a gente vai fazer? Vai desobedecer, vai pecar, vai cair. E se a gente não lê a Bíblia durante a semana e lê apenas no domingo, o que vai acontecer com a nossa mente? Vai se encher de outras coisas, porque a gente faz tanta coisa durante a semana e deixa a leitura bíblica só para o domingo. Não vai dar certo. É errado. Uma vida diária de devocional é fundamental para que isso fique gravado na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso coração. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Para proclamar um Cristo Jesus vitorioso, nós precisamos entender que a autoridade é dele. Nós precisamos fazer discípulos. Nós precisamos guardar e pregar a sua santa palavra de maneira correta. E nós também precisamos confiar na promessa de Cristo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quando Jesus está subindo aos céus, Ele promete que não abandonaria os seus discípulos. É paradoxal isso, é difícil de entender, porque Ele estava subindo. Como alguém que está indo embora, diz que não vai embora? Como que o meu pai que veio me visitar, está subindo no carro e voltando para a cidade dele e diz que vai ficar comigo? Não tem como. Mas Jesus Cristo nos mostra o seu poder, nos mostra a sua natureza, nos mostra que Ele é Espírito. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Que promessa maravilhosa. Nós sabemos que Jesus ressuscitou, nós sabemos que Ele venceu a morte, Ele foi assunto aos céus, e Ele disse que permaneceria conosco. Dias depois, em Jerusalém, acontece o Pentecostes, aquelas línguas de fogo nos discípulos, e eles começam aí a dispersação, eles começam a pregar em todos os lados. 3.000 pessoas se convertem na primeira pregação de Pedro, e por aí vai. O evangelho cresceu tanto, que passaram-se 2.000 anos desde Jesus, e ele está perfeitamente guardado na nossa Bíblia. Nós temos seminários, temos ações missionárias, temos liberdade, temos igrejas que têm programas em rádios e TVs. Tem algumas igrejas também que não precisa olhar não, que não tem nada produtivo lá não. Eles dizem que são de Cristo, mas não são não. Tome cuidado. Busque igrejas que falem a verdade, que falem da Bíblia. Porque essas igrejas mostram que na Bíblia, que a Bíblia revela o nosso pecado. Ela não revela apenas que nós seremos vitoriosos, mas ela revela que Cristo Jesus é vitorioso. Ela revela a verdade de Cristo. E Cristo disse que estava subindo, mas que um dia Ele voltaria. E nós aguardamos nessa promessa, com fé. Nesse que venceu a morte, nesse que operou milagres, nesse que ressuscitou mortos, nesse que ressuscitou dos mortos. A presença de Cristo é o sucesso da missão. Sem Cristo, a missão não funcionaria. Sem a autoridade de Cristo, ela não existiria. Mas Jesus Cristo disse: eu tenho autoridade e eu vou permanecer com vocês. É por isso que a missão vai dar certo. É por isso que quando a gente fala de Deus para alguém, é vitória. Porque não é mais com a gente, mas é pelo Espírito. Não é mais pela nossa força,
pelas palavras que usamos ou pelo nosso conhecimento teológico. É pelo Espírito Santo de Deus que é presente em nós. Tem uma música que eu cantava com meu pai quando criança, ela é num ritmo assim caipira, e diz que tinha um irmãozinho que gostava muito de pregar, só que ele era muito pobrezinho, a roupinha dele toda furada, toda estragada, mas ele gostava muito de pregar, de falar de Deus para os irmãos. E ia ser o aniversário da igreja, e no aniversário da igreja, o doutor mais rico da cidade iria comparecer, marcou presença. E aí o pastor ficou no primeiro dia, no sábado e no domingo, né, seria o aniversário. E no sábado, o pastor fez aí com a equipe de recepção, falou assim, cuidado para o irmão Adão não chegar perto do doutor, porque se o doutor ouvir o irmão Adão, ele provavelmente não vai mais voltar, porque o irmão Adão, coitado, ele está todo mal, todo torto, e não vai dar muito certo. Cuidado para ele não chegar perto do doutor. Só que, num descuido aí dos irmãos aí, o irmão Adão vê o doutor, vê o homem novo ali na igreja, e chega nele e começa a falar com o doutor. No outro dia, no domingo, o homem volta, e aí ele não volta sozinho, ele traz um monte de amigos. E aí o pastor fala assim, nossa, ontem foi bom mesmo, hein? A pregação foi boa, arrepiou, ele deve ter voltado porque eu preguei muito bem. E aí eu falo com o irmão assim, com o doutor, ô doutor, tudo bem? Prazer tê-lo aqui na nossa igreja novamente, que bênção, não sei o que, o senhor trouxe visitas aí, 5 amigos seus, que bênção, daqui a pouquinho a gente vai começar o culto, e vai ser outra bênção, igual foi ontem. Aí o doutor falou assim, sim, eu trouxe meus amigos, mas eu trouxe, claro, a gente vai cultuar com os irmãos, mas eu quero apresentar o irmão Adão para eles, porque o irmão Adão transformou minha vida de ontem para hoje, que você não faz ideia. Ele falou de Jesus de uma maneira que eu nunca ouvi antes. É por Jesus, não é pela sua forma de falar. Moisés era gago e fez o que fez. Josué, como que ele conseguiu liderar 1 milhão de pessoas, depois daquele que liderou essas pessoas ter dividido o mar vermelho, ter feito cair maná dos céus, ter feito água sair da pedra? Moisés fez um monte de coisa. Aí, depois de 40 anos, a vez de alguém tomar o cargo de líder, como que o Josué vai fazer isso? Não é por ele, é pelo Espírito. E tantos outros líderes que vemos aqui na Bíblia. Como que Davi vai vencer Golias? Não dá, é pelo Deus de Israel. Humanamente é impossível, mas o Deus de Israel, o nosso Deus, faz as coisas acontecerem. Jesus Cristo, Ele é o primeiro e o último, é o nosso motivo de comunhão, é a nossa esperança, e a nossa esperança é completa em Cristo, porque Cristo Jesus ressurgiu dos mortos, foi assunto aos céus, num corpo glorificado, e assim como nossos filhos seremos um dia, nossos corpos serão glorificados, assim como o de Cristo. Sabemos que Sião é o destino real, pois Cristo já chegou lá. Não é mentira isso que nós lemos. A Nova Jerusalém, ela é real, porque Cristo está preparando morada para nós. E estaremos com Ele para toda a eternidade. Mateus 25, 34, abram comigo, já encerrando. Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Como Cristo venceu, o reino é verdade, e Ele dirá: vem, podem vir, benditos de meu Pai.
Toda a história da redenção está pautada no fato que Deus, o Deus da aliança, envia seu Filho Jesus àquele que cumprirá perfeitamente as ordens de Deus. E por Cristo nós podemos também cumprir as ordens de Deus. Não por nós, mas porque Ele é o perfeito mediador. Ele é o Deus da aliança. Ele é o Deus que se encarnou e habitou em nosso meio. E a nossa tarefa hoje é anunciar a vitória do bem contra o mal. Nossa tarefa hoje é anunciar que Ele tem autoridade. Nossa tarefa hoje é fazer discípulos. Nossa tarefa hoje é ser fiéis às Sagradas Escrituras. Nossa tarefa hoje é confiar que Ele voltará. Muito diferente do presidente dos Estados Unidos, que deixou a sua carta e os Estados Unidos se afastaram dele, nossa igreja não pode se afastar das ordens de Deus. Nós devemos seguir fiéis às Sagradas Letras. Existem sim muitas pessoas e muitas igrejas que se afastam. Que isso nunca aconteça com a gente. Que possamos louvar da maneira correta, sempre a Cristo Jesus, nunca para nós. Que possamos ler a Bíblia com reverência. Que possamos pregar o Evangelho como Ele nos manda. Amém?